Boa noite, virtuosas. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas eu decidi fazer por aqui porque é um vídeo um pouco longo, então não daria pra fazer pelo Instagram. Mas olha só, eu falei que eu ia subir um vídeo falando sobre uma técnica que eu uso para poder me organizar nas minhas tarefas. E desde nova eu sempre procurei ter uma disciplina, sempre procurei ter uma rotina. E isso é muito importante para que a gente consiga seguir para que a gente consiga fazer as nossas, desenvolver o nosso cotidiano e consiga se cuidar, fazer as coisas que nós gostamos. E geralmente é muito difícil as pessoas gostarem de disciplina, né? Gostarem de rotina. A rotina ela é um pouco cansativa e chata, mas a rotina ela ajuda muito no desenvolvimento nosso pessoal, intelecto e espiritual. Por quê? Sem rotina não tem como a gente conseguir desenvolver nada na nossa vida. Tudo a gente tem que ter um começo, meio e fim. Tudo a gente começa, tudo a gente desenvolve, tudo a gente termina. E a rotina ela nos ajuda a ter esse desenvolvimento. Miau. Então assim, eu vou passar para vocês a minha técnica. Como eu falei, desde nova eu procuro ter uma rotina, porque a rotina ajuda muito no desenvolvimento. Porém, para que você consiga ter uma rotina, você tem que começar de algum lugar. Então você pode começar de coisas básicas. Miau. Ao vivo é melhor, né? Como por exemplo, o horário que você toma café todos os dias. Você pode começar a definir um horário para você tomar café. Pode parecer bobo e tudo, simples e às vezes desnecessário, mas faz com que você comece a criar rotina. Eu vou só explicar um pouquinho para vocês, pra gente voltar depois pra questão do café da manhã, né? Que é o inicial de tudo. Eu sou casada, mãe de 2 filhos, uma adolescente e um bebê de 1 ano. Então são 2 vertentes muito diferentes, são 2 idades muito diferentes e ambas as duas exigem muito de mim. Porque eu não consigo dar atenção só pro bebê. Eu preciso dar atenção pra minha adolescente também, pra Alice. E assim, é engraçado que às vezes eu vejo que eles ficam competindo. O Samir mesmo, ele é muito novinho, ele só tem 1 ano e 2 meses, mas ele já compete pela minha atenção. E uma coisa que eu falo pra vocês, virtuosas, e eu tenho certeza que vai ter algum virtuoso que vai ver esse vídeo também, é necessário que você imponha limites dentro da sua casa, imponha limites dentro do seu convívio, das pessoas que estão com você. Porque é uma forma de você se amar e amá-los também. Não adianta você querer amar os seus filhos, amar seu marido, se você não consegue, olha só, isso é importantíssimo, se você não consegue impor limites em alguns pontos. Porque se você não se ama, não se cuida, não tem como você amar os outros e cuidar dos outros. A própria palavra de Deus fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E o próximo, ele tá vinculado a tudo. Ele tá os próximos da nossa casa, de dentro da nossa casa, e o próximo lá fora, o próximo que está no nosso trabalho, o próximo que está na nossa faculdade, o próximo que está na nossa igreja, o próximo que são os nossos amigos, está no nosso meio de amizade. Então, assim, com toda sinceridade, algo que eu vivo há muitos anos mesmo, eu vou fazer 5 anos de casada e eu sei o tanto que é importante isso, a gente procurar se amar, se valorizar, entender que você precisa de um tempo para você, você não consegue desenvolver nada se você não estiver bem consigo mesmo, você precisa ter um tempo de qualidade com você para que você consiga dar um tempo de qualidade para as pessoas que você ama. E uma coisa muito interessante, em Eclesiastes fala que a gente não pode fazer as coisas na força do nosso braço,
E eu falo realmente, gente, que não tem como a gente querer fazer as coisas da nossa maneira, porque da nossa maneira muitas vezes a gente se frustra, a gente se machuca. E assim, toda vez que nós colocamos um plano, um desejo, uma necessidade, algo nas mãos do Senhor, Ele consegue desenvolver para nós. Ele consegue nos direcionar. Ele consegue afastar o que tem que ser afastado. Eu mudei um pouquinho o foco da conversa só para vocês entenderem. Eu acordo todos os dias 5 horas da manhã. É cedo? É. Só que olha só que interessante. Esse horário que eu acordo é um horário muito bom, porque ainda não nasceu o sol. E desde pequenininha, minha avó sempre falou comigo assim: minha filha, você não pode deixar o sol enguiçar você. Eu ficava confusa, ai, vó, o que é isso? O que é enguiçar? Aí um dia eu perguntei pra ela, vó, o que é isso? Ela, você não pode deixar que você levante depois que o sol nasceu. Eu vou, mas por quê? Ela, porque você não vai ter disposição para nada, você não vai conseguir desenvolver nada na sua vida, você não vai ter gás, energia para conseguir fazer suas coisas, porque depois que o sol nasce, se a gente acorda depois que o sol nasce, a gente tem a tendência de estar mais preguiçoso, de estar mais cansado. Só que é muito importante para que a gente nasça, para que a gente acorde, para que a gente acorde antes do sol nascer, a gente precisa dormir depois que o sol se põe. É lógico que você não vai dormir com as galinhas, mas muitos cientistas, muitas pessoas que estudam sobre o sono, muitos psicólogos, psicanalistas, terapeutas nos orientam, e a própria palavra de Deus nos orienta também. Que nós temos que, inclusive um dos benefícios que está dentro dos 8 benefícios de Deus, que são os benefícios naturais, um deles é o sono. Só que se a gente dorme depois das 9 horas da noite, tem hormônios que eles só são produzidos se você dormir no máximo estourando até 10 horas da noite. Se você dorme depois disso, você não consegue. Você não vai conseguir. Olha só que importante. Você não vai conseguir acordar cedo e você não vai conseguir produzir esse hormônio. Se você não consegue produzir esse hormônio, no outro dia você não vai ter disposição para fazer as suas coisas. Então, para que você tenha uma disciplina de acordar cedo, você tem que dormir cedo. Uma coisa puxa a outra. Então, assim, voltando para o foco principal da criação da rotina, né? Que é algo que eu vivo na minha vida e é algo que eu coloco em prática, é algo que faz com que eu consiga desenvolver várias coisas no meu dia, consiga fazer várias coisas no meu dia, mesmo com um adolescente em casa que necessita de muita atenção, mesmo que ela não peça, tá? É importantíssimo a gente ter um tempo de qualidade com os nossos filhos adolescentes, porque eles têm muita confusão. Com um bebê de 1 ano e 2 meses que necessita demais de atenção 24 horas, 24 horas, se eu fechar os olhos, ele sobe no sofá e cai e machuca. Pode acontecer coisa pior. Então, assim, ele precisa 24 horas que eu esteja com os olhos nele. Então, como é que eu consigo desenvolver isso? Teve uma aluna minha, eu dou uma consultoria para ela, e ela falou assim, Cássia, me diz como é que você consegue fazer isso. E aí eu falei assim, eu vou te contar. Então, criar hábitos, criar rotina. Primeira coisa, criar uma rotina simples, com pequenos detalhes, com pequenas coisas. Estipular um horário de dormir e um horário de acordar. Estipular um horário para tomar café. Como eu falei, eu acordo 5 horas da manhã. Quando eu acordo 5 horas da manhã, o que eu faço primeiro? Eu dedico as primeiras horas para Deus. Eu faço uma oração com a minha família, o meu esposo vai trabalhar, minha filha vai para a escola, e aí fica eu e o Samir. O Samir bebe uma mamadeira e aí ele fica ali acordado até mais ou menos umas 6h30 e aí ele dorme novamente, ele tira uma soneca, né? Até 7h30, às vezes 8 horas, depende se ele estiver cansado. E assim, uma coisa que é muito importante quando a gente cria hábito, toda a família
indiretamente entra no hábito. Então, isso influencia quem está do seu lado. E, assim, depois que eu faço meu devocional, dedico as primeiras horas para Deus, eu vou preparar o café, que aí o Samir já acordou, coloco ele na cadeirinha e começo a minha rotina do dia. Aí sim eu começo meu dia. Aí sim eu começo a fazer as coisas, aí sim eu começo a desenvolver as coisas. E aí, assim, o que acontece? O hábito é uma coisa que, se você fizer 23 vezes repetidamente, você consegue desenvolver e ele não vai doer, não vai ser ruim pra você. No começo é chato, no começo a gente fica meio tenso mesmo, no começo a gente não consegue, a gente quer desistir, porque é chato, sabe? Rotina é chata. Mas depois que você cria o hábito, você consegue ver a diferença que isso faz na sua vida, entendeu? Então é muito bom. Eu vou ter que pausar ali porque o bebê acordou. Ele deu uma choradinha ali, mas já voltou a dormir. Ele tá meio enjoadinho esses dias porque os dentes presos debaixo tá nascendo e ele tá bem enjoado, sabe? Mas assim, ele dorme até bem, mas durante o dia ele não tá conseguindo dormir o sono normal. Mas enfim, voltando para o nosso foco principal, para vocês entenderem. Primeiro ponto, você vai criar um primeiro hábito. O que é esse primeiro hábito? Você vai aprender a acordar um horário acima, um horário antes do sol nascer. Se for muito difícil para você, você pode fazer gradativamente, como por exemplo, você pode todos os dias dormir meia hora ou uma hora mais cedo. Se você tem o hábito de dormir meia-noite, você começa a dormir 11 horas. Se for muito difícil para você, você começa a dormir 11h30. Aí você começa, faz isso 7 vezes, né, repetidamente. Depois você aumenta mais meia hora. Aí você fica mais uma semana dormindo 11 horas. 11h30, uma semana, mais 11 horas, mais uma semana, e aí repetidamente você vai fazer isso até você chegar num horário, num ponto certo, que é o quê? O que seria esse horário, o melhor horário? A partir das 9 horas. O que você pode fazer? Você pode começar a preparar o seu cérebro para você começar a dormir mais cedo. Tem muitas pessoas que falam que tem muita dificuldade de dormir cedo e tudo mais, só que às vezes fica na televisão até mais tarde, às vezes fica no celular até mais tarde, fica com todas as luzes acesas. Então você tem que começar a trabalhar o seu cérebro para você começar a acostumá-lo a dormir, a prepará-lo. Por que quando a gente, geralmente quando vai anoitecendo, a gente vai ficando um pouco mais cansado, mais até do que durante o dia você consegue até resistir bem, mas vai dar 6 horas, aí você vai ficando mais cansado, porque o seu corpo já tá começando a se preparar para dormir. Por que as galinhas, né, e os animais, principalmente esses animais de roça, eles dormem mais cedo? Porque eles acordam muito cedo. Porém, quando o sol se põe, eles entendem, o cérebro deles entende que já é hora de dormir. Então, por isso que eles dormem. Por isso que muita gente fala assim, dormir com as galinhas, dormir com os galos. Mas realmente é muito importante isso, porque assim, não tem como você desenvolver um hábito se você não tiver um hábito saudável de dormir. Se não tiver o hábito de dormir cedo e acordar cedo. Porque o seu dia, ele só vai fluir se você acordar cedo. Pode parecer brincadeira, mas realmente é real isso. Tem alguns estudiosos que eles falam assim, que nós precisamos aproveitar melhor a vida. E isso inclui que você tem que passar mais horas acordado do que dormindo. Então, o que isso quer dizer? É que se você dormir mais cedo, dormir 9 horas, você vai acordar mais cedo. Então, seu dia vai ser muito mais produtivo. Então, você começa a sua primeira rotina acordando cedo, dormindo cedo e acordando cedo. E faz isso gradativamente. Aos pouquinhos, você vai acostumando a sua mente, o seu cérebro e o seu corpo.
Depois disso, você cria um hábito simples, que é um horário para tomar café. Como, por exemplo, eu e o Samir, nós tomamos café todos os dias, 8, 8 e meia. Por quê? Varia, porque eu dependo dele, né? Não é o meu também, né? Não é só o meu horário. Ele, às vezes, oscila, às vezes ele quer, fica mais enjoadinho, e aí eu brinco um pouco mais com ele, e ele não quer comer, ele ainda tá cheio da mamadeira que ele tomou 5 horas da manhã. Então, assim, o meu hábito acompanha o dele, mas equilibrando junto com o meu, porque aos poucos eu vou ensinando ele. E depois que você criou uma rotina com o seu café, você vai aumentando suas rotinas. Para te auxiliar, você faz uma lista. Coloca a lista no seu telefone ou numa agenda, se você for do papel. Eu até hoje uso papel mesmo, tanta tecnologia. Faz uma lista e você acompanha aquela lista. Se você tiver dificuldade de lembrar, coloca um alarme no seu celular. Todos os dias tomar café 8 horas da manhã. Todos os dias, pode ser uma coisa até boba, mas todos os dias escovar os dentes, entendeu? Todos os dias dormir às 9. Então você vai começando a se adaptar às suas, a sua rotina, entendeu? Junto com o seu dia. E aí você vai adaptando. Eu quero ler um livro. Então eu vou estipular um horário para ler o livro. Se eu acordo 5 da manhã e faço meu devocional até 6 e meia, 7 horas, eu tiro meia hora todos os dias para ler o livro. Aí eu vou conseguir fazer isso. Gente, isso é libertador, isso é maravilhoso, porque a gente consegue fazer tanta coisa, a gente consegue fluir em tanta coisa. Hoje mesmo, o meu dia já desenvolveu de tantas formas, sabe? Eu fiz tanta coisa. Alice, passa o olho nele ali pra mim, por favor. Gente, ao vivo, em casa, desse jeito mesmo. Mas é bom porque vocês estão vendo minha realidade. Então, assim, o que acontece? Depois que você fez essa listinha, você começa a colocar lembretes pela casa, além da lista, além do alarme, você começa a colocar lembretes. Coloca no espelho do seu quarto, coloca na cozinha, coloca aonde ficar visível, porque aí você vai lembrar. Poxa, um exemplo, hora de ler o livro, hora de meditar, hora de malhar, e assim você vai conseguindo desenvolver. Olha o tanto de coisa que eu já fiz, que eu faço geralmente no meu dia. Eu vou cortar aqui para não ficar tão grande, depois eu fazer a junção dos vídeos. Eu acordo 5 horas da manhã, faço meu devocional, tomo café às 8 horas. Depois disso, eu brinco com o Samir, desço com ele, faço a caminhada diária com ele, que ele tem que fazer todos os dias, senão ele fica estressado e ele também não consegue gastar toda a energia só aqui, porque a gente mora em apartamento, o nosso apartamento é compacto, então assim, fica difícil a criança gastar toda a energia dela aqui, então eu tenho que andar com ele. Faço a caminhada no condomínio, ele toma um solzinho da manhã, eu também tomo meu sol, aquela vitamina D básica, né, que é muito bom. Inclusive, abrindo parêntese aqui, a vitamina D, ela é maravilhosa para que a gente durma bem. Então, se você não tem o hábito de tomar sol e tá com dificuldade de dormir, tome sol. Tome vitamina D, seu corpo, porque você vai conseguir desenvolver, olha só que interessante, você vai conseguir ter, produzir o hormônio que faz a gente ter sono, a gente descansar, é muito bom mesmo. Depois que eu faço a caminhada com ele, eu volto, dou a fruta para ele. Depois que eu dou a frutinha pra ele, eu brinco mais um pouco com ele. Geralmente ele tira a segunda soneca do dia. Nessa segunda soneca é o horário que eu faço almoço. Aí eu corro, eu já deixo algumas coisas já pré-pronta, né? E aí eu corro, desenvolvo, faço o que tem que fazer. Como eu como muita verdura, muito legume, muita salada, então isso sempre tá feito, sabe? Eu sempre faço a mais e vou deixando de um dia pro outro ou de 2 dias. Aí preparo isso. Enquanto isso, a Alice está na escola. Quando eu termino o almoço, geralmente ele acorda. Aí eu dou água pra ele, brinco mais um pouquinho com ele. Nisso, às vezes, ele tá brincando, eu pego a minha Bíblia, dou mais uma lida, pego um livro, às vezes dou uma lida, pego o celular, trabalho. Ele tá brincando aqui na minha vista, aí eu começo a trabalhar também, faço algumas coisas.
Isso eu já fiz o almoço. Nesse meio tempo, a Alice chega. Quando a Alice chega, é o horário que nós almoçamos, que a gente almoça todos os dias juntos. É uma coisa que eu priorizo porque eu gosto muito disso, eu gosto muito de mesa, eu gosto muito de ter o contato. Então, eu gosto de estar, priorizar alguns horários específicos para estar com a minha família. Depois disso, começo... ela chega, aí ela toma banho, a gente almoça e tal. A gente terminou de almoçar. Descansa um pouquinho, eu brinco um pouquinho com o Samir, aí dou um banho, aí geralmente depois do almoço eu dou um banho nele, já preparo ele, já deixo ele preparadinho, brinco um pouquinho com ele, ele tira a segunda soneca lá para 2h. Isso vai passando o tempo, olha só, tá correndo meu dia. É lá para 2h30, 3h, ele tira a primeira soneca, a terceira soneca. Quando ele tira a terceira soneca, só para vocês entenderem o que é uma rotina e o que é seguir realmente tudo certo. O quanto que flui, quanto de coisa eu faço no meu dia. Lembrando que quando eu faço devocional, eu também tiro um tempo para ler tanto a minha Bíblia quanto o meu livro, que eu estou lendo um livro, depois eu mostro aqui. Depois que o Samir tira essa terceira soneca, é o horário que eu desenvolvo algum trabalho, mexo no projeto, faço alguma coisa. E aí tira um tempo, eu converso muito com a Alice na hora do almoço, ela me conta como é que foi a manhã dela e tal. Então a gente desenvolve muita coisa. Olha só como é importante, né, ter esse tempo de qualidade. Isso é a minha rotina, é lógico que a sua realidade é bem diferente, pode ser bem diferente da minha. Às vezes você não tem esse tempo que eu tenho com os meus filhos. Mas você vai adequar a sua rotina ao seu dia, à sua vida, tá? Você vai adequar. O que eu tô falando aqui pra você é em relação a seguir horários e seguir a rotina mesmo, sabe? Seguir passo a passo. Porque o que você vai definir? Você vai definir horário pra tudo. Simples assim. Ai, Cássia, isso não é chato? Um pouco, no início. Depois você vai ver que as coisas vão fluindo e você vai querer fazer mais. E colocar horário pra tudo. Às vezes eu tenho algumas reuniões online, eu adequo a reunião nesse horário da tarde também. Quando meu esposo chega 4h, 4h30, que ele estava em adaptação horária, ele estava chegando 2h30, 3h, agora ele está chegando 4h30. 4h30. Aí eu já corro, tomo um banho, que aí ele já chega, já fica com o Samir, corro, tomo um banho. Nisso o Samir geralmente está comendo a fruta dele também. Tomo banho e aí me preparo para ir para academia. Nesse horário, aí eu passo algumas como é que fala? Tarefas para Alice e para o meu esposo. E uma coisa que, abri um parêntese aqui, é muito importante que sua família ela te ajude. É muito importante, se você não morar só, que você tenha a ajuda do seu companheiro, da sua companheira, tenha a ajuda dos seus filhos. Porque a Ellen White fala, que é muito interessante, no livro Fundamentos do Lar Cristão, não lembro a página, mas fala assim, que nós temos que colocar os nossos filhos para nos auxiliar. Porque isso desenvolve a criança, tanto fisicamente como emocionalmente, como preparando ela para o dia dela e para a vida dela. Então isso é muito importante, demais mesmo, demais mesmo. Então assim... você tem que incluir a sua família, quem mora com você, quem está com você na sua rotina. Eu sei que às vezes a pessoa mora com a mãe, com o pai, e às vezes a mãe ela não consegue seguir, sabe, aquela rotina e tudo mais, porque essas pessoas mais velhas, elas têm uma dificuldade grande de seguir rotina. Mas você cria a sua rotina de acordo, você adapta, sabe? Com a sua vida, com o seu momento, aonde você mora, com quem você mora. Mas vocês, virtuosas, que são casadas, vocês precisam conversar, explicar para o seu esposo que é necessário ter uma ajuda, um auxílio, um apoio dele, porque não tem como a gente viver só, não tem como a gente desenvolver uma vida com a nossa família só, não tem como, a gente não fez os filhos só, a gente precisa do apoio e do auxílio, entendeu? Isso é uma forma de se amar. Quando você se comunica, tem uma abelha aqui,
quando você se comunica com o seu cônjuge, você consegue, olha só que interessante, você consegue expor a sua dor, você consegue expor aquilo que você precisa. Então, se você tem dificuldade, faça isso, converse, chegue e converse aos pouquinhos, porque você não consegue sozinho, você não consegue cuidar dos seus filhos só. Você precisa de um apoio. E para aquelas mães que são solteiras, detalhe, eu fui mãe solteira durante 7 anos. 7 anos eu fui mãe solteira. E quando eu entendi o tanto que é importante a rotina, isso desenvolveu muito a minha vida, sabe? Eu saía às 7 horas da manhã, eu trabalhava fora, fixo, né? E trabalhava por fora. Então, assim, trabalhava com um monte de coisa. Eu era cerimonialista, tirava foto, que eu também sou fotógrafa, trabalhava com arte, criava arte para as pessoas. Então, assim, eu conseguia desenvolver uma vida com a minha filha e tinha tempo de qualidade para ela. Todos os dias eu botava ela para dormir, todos os dias eu lia para ela, todos os dias eu conseguia brincar com ela, falar com ela. É lógico que a criança ela vai crescendo e vai ficando um pouquinho mais difícil certas rotinas, né? Mas eu falo pra vocês, difícil não, desafiadores. Mas eu falo pra vocês, se você tem uma rotina, se você cria um hábito ali saudável, você consegue desenvolver. Só que você precisa se comunicar. Se você é mãe solteira e você deixa o seu filho na creche ou deixa o seu filho com alguém, é importante você informar e passar que você tem uma rotina, que o seu filho come na hora certa, igual, por exemplo, todos os dias o Samir toma café na mesma hora, almoça no mesmo horário e a Alice também, e dorme no mesmo horário. Por exemplo, a Alice acorda às 5 horas da manhã. Se ela dormir muito tarde, no outro dia ela não vai pra escola, ela não consegue. Então, assim, é uma coisa que realmente é muito importante. Eu acredito que eu vou ter que fazer outro vídeo para complementar esse. Mas esse é um vídeo inicial que eu fiquei realmente de liberar pra vocês. E eu tô falando aqui porque é algo que eu vivo, que eu realmente tenho o hábito de fazer. Com isso, eu já deixo aqui adiantado pra vocês que o meu projeto voltado, né, pra minha loja Doce Mulher e para o meu workshop, que é um workshop, será um workshop, vai vir. E ele não vai demorar muito, ele tá em produção, eu tô terminando, igual hoje eu recebi 2 pessoas me cobraram, falaram, Cássia, cadê que você ainda não mostrou, cadê, eu tô esperando o projeto. Então tem muita gente na expectativa, tem muita gente animada, sabe, por esse projeto, mas logo mais eu vou estar liberando esse projeto. Eu só peço um pouco de paciência para vocês, porque é um projeto muito grande e envolve outras pessoas. Então, assim, quando envolve outras pessoas, a gente também necessita e precisa do tempo da outra pessoa. E eu falo pra vocês, vai ser muito lindo, vai ser transformador. Você literalmente vai passar por uma transformação através desse projeto, através desse workshop. A abelha tá que passa aqui, ó. E assim, eu quero que vocês entendam que é algo que veio do céu para vocês e Deus colocou no meu coração e ele tá sendo gerado como se fosse uma gestação mesmo, sabe? Ele tá sendo gerado e ele tá sendo gerado com muito amor, com muito choro, com muito sofrimento, com muita lágrima, com muita luta, com muito desafio, mas na hora que ele sair, você vai ficar impressionado, porque vai ser algo de Deus para você. Então, eu vou gravar um outro vídeo, segundo vídeo, falando mais sobre a rotina. Eu vou postar aqui pra vocês depois uma listinha de como você pode fazer, sabe? De como você pode criar essa listinha, é bem legal. Eu vou criar direitinho, eu vou postar aqui direitinho, que é algo que às vezes eu faço, às vezes não faço, porque eu já tô tão acostumada, né? E já tô tão habituada, porque eu não preciso mais seguir a lista, mas é algo que
que quando eu tenho um exemplo, um atendimento fora, eu tenho que agendar, então tem que encaixar no meu horário do meu esposo, porque ele precisa estar em casa para ficar com o Samir, porque eu não gosto que a Alice e o Samir fiquem só, sabe? Porque e outra, ela não é mãe dele, então pra mim a responsabilidade não é dela, é minha. Eu que tenho que me virar com o meu esposo, né? Ela é uma criança ainda e eu não gosto dessa questão de criança cuidar de criança. Apesar disso ter acontecido comigo, mas eu vivi em outro tempo, né? Mas eu quero deixar aqui pra vocês uma reflexão. Nós conseguimos desenvolver qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa. A nossa vida, ela está em constante movimento. Só que para que a gente siga a nossa vida, a gente consiga viver e curtir e desenvolver isso, nós precisamos estar em constante movimento também. Não tem como você conseguir fluir na sua vida se você ficar parado. Você precisa andar, você precisa fluir, você precisa se movimentar. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, e eu vou postar mais um vídeo aqui, um vídeo mais autoexplicativo, assim, passo a passo, para ficar mais claro, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, virtuosas e virtuosos.